Vamos conversar um pouco sobre monkeypox, tentando esclarecer um pouco sobre os critérios de suspeição da doença, conversar um pouco sobre a clínica com o Dr. Douglas, o fluxo, como é que isso tem se dado a nível de Bahia, né, como nós temos investigado os casos, enfim, tentando clarear um pouquinho, né? A monkeypox é uma doença que se parece com outras, né, que convivem em nosso território, né, que já acontecem naturalmente, então isso tem dificultado muito para muitos profissionais de saúde. Então, bem, a monkeypox, também conhecida como varíola dos macacos, e aí a gente prefere não estar utilizando esse termo para não criar um estigma em relação aos macacos, a ideia de que essa doença tem origem nos macacos e os macacos sejam fonte de transmissão. A gente tem proposto a utilização, e isso é uma orientação, inclusive, do Estado da Bahia, que a gente utilize mais o termo monkeypox. É uma doença zoonótica, causada pelo vírus, né, do gênero Orthopoxviri, vírus da família Poxviridae. Acontece, o primeiro caso foi isolado em primatas, em 1958, e em 1970 foi identificado o primeiro caso em humanos na República Democrática do Congo. De lá para cá, a região da África tem registrado muitos casos e se tornou uma área endêmica para monkeypox, mas com uma forma clínica diferente do que a gente tem observado hoje. Como ela era mais restrita a essa região da África, Camarões, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Gabão, Gana, Costa do Marfim, Libéria, Nigéria e República do Congo e Serra Leoa, a partir do surgimento de outros casos que passaram a acontecer na Europa, né, e aí teve disseminação por outros países, se observou a mudança no comportamento da monkeypox. Então, a monkeypox, que tinha uma característica mais de disseminação, com lesões cutâneas que se disseminavam em todo o corpo, né, e acometiam principalmente crianças, a gente tem observado, desde então, vários registros de casos, né, que começaram a acontecer fora da África, e a partir de ocorrências na Europa, e agora se disseminou para várias regiões do mundo, né? A África, a Ásia, enfim. E a partir de 23 de julho de 2022, a Organização Mundial de Saúde declarou a monkeypox como uma emergência em saúde pública de interesse internacional. Ela é uma doença que ela é caracterizada pela presença de erupções cutâneas, né? Normalmente acompanhada de pródromos, quais são esses pródromos? Febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas costas, uma sensação de fraqueza, mas o que tem chamado a atenção nos casos que têm acontecido em todo o mundo, é de que a presença da adenomegalia, né, que é aumento de linfonodos, é uma característica importante que chama atenção para caracterizar a doença. Além disso, as lesões elas seguem estágios, 5 estágios, que vai de mácula, passando por pápula, depois vesícula, pústula e crostas. Isso é importante a gente chamar atenção, porque é um marcador importante de suspeição da doença. Então, assim, ela cumpre esses 5 estágios, a monkeypox, todos esses casos que foram registrados, né, que têm sido registrados, né, que tanto foram registrados na região da África, como agora nessa situação de pandemia, ela cumpre todos esses 5 estágios. Então, entender isso é importante, porque a gente começa a analisar clinicamente, e aí o doutor Douglas vai falar um pouco sobre isso, analisar clinicamente para a gente manter a suspeita ou estar pensando em outras hipóteses, né? Geralmente, a fase virêmica ela tem uma duração curta. A fase virêmica é justamente a fase de manifestação desses sintomas, desses pródromos, que são febres, cefaleias e outros sintomas. E, normalmente, esses pródromos vão anteceder o surgimento das lesões. Alguns infectologistas estão chamando atenção para aqueles pacientes que cursam com febre e depois apresentam lesões. Se na fase das lesões eles estiverem apresentando febre persistente, é um indicador de complicação da doença. Mas, para além desse comportamento de lesões disseminadas, o que tem sido observado em
todos esses países que têm registrado o monkeypox. Existem casos que fogem um pouco esse padrão de ocorrência. Então, a lesão que se apresentava na região da África, nas áreas endêmicas, passou a ter um comportamento diferente. A lesão era múltipla, eram lesões disseminadas no corpo, começavam em extremidades e iam para o centro do corpo, né, de extremidades para o tórax, né, para o dorso, e agora tem se observado lesões únicas, né, lesões às vezes em região genital, região anal, e isso chama atenção porque é um motivo para a gente estar mais atento aos pacientes que chegam aos serviços de saúde para atender critérios de suspeição não apenas pelas lesões disseminadas, mas, sobretudo, quando os pacientes apresentarem lesões em região genital, que pode, inclusive, concorrer com diagnóstico diferencial para infecções sexualmente transmissíveis, inclusive a sífilis. É importante chamar a atenção que, embora muitos casos estejam sendo registrados na área genital, essa não é considerada uma doença, a monkeypox não é considerada uma doença sexualmente transmissível, né? Como muitas pessoas têm pensado aí, têm divulgado, ela não é uma doença sexualmente transmissível, tá? Ela é uma doença que pode ser transmitida, principalmente transmitida por contato íntimo, pode ser transmitida nesse contato sexual, mas não é uma doença sexualmente transmissível, e o Ministério tem reforçado essa questão, tá? Próximo. Essa imagem aqui que a gente está apresentando é para mostrar as evoluções clínicas da doença. Normalmente, quando as lesões aparecem, a fase de mácula e pápula, elas são curtas. A literatura traz que elas duram, em média, de 1 a 2 dias, essa fase inicial de mácula e pápula, que vai evoluir para uma fase de vesícula, que normalmente também é uma fase curta. Essa vesícula, ela se assemelha muito à vesícula da varicela. A partir desse momento, ela vai evoluir para a pústula, que é aquela lesão vesicular de aspecto amarelado, e posteriormente ela vai começar a entrar num processo de formação de crosta, né? Que é aquela capinha da ferida que se faz. Agora, o que é que tem sido observado no aspecto dessas lesões? Que são lesões normalmente profundas, são lesões, além de serem profundas, essa fase de pápula e de vesícula, ela tem um abaulamento no centro da lesão que se chama os infectologistas nominaram de umbilicação. É importante chamar atenção para isso, porque essa característica, né, essa presença dessa umbilicação, e aí vocês podem observar nessa imagem aqui da vesícula, ela tem um aprofundamento na área central. E essa característica, essa umbilicação, ela fortalece a suspeita da doença. E ela diferencia a monkeypox da lesão que é característica da lesão da varicela. Quem são os reservatórios? Pela experiência que foi vivenciada, né, é vivenciada na região da África, se identificou que os pequenos roedores participam desse processo como reservatórios, mas isso é pouco estudado. O período de incubação da monkeypox, ou MPX, também chamada de MPX, é de 6 a 16 dias, mas podendo durar até 21 dias. Por isso que o Ministério da Saúde, quando coloca o critério de suspeição, ele chama atenção de que todo paciente quando a gente for avaliar o contato, né, a possível fonte que pode ter transmitido a monkeypox para aquele paciente, né, o caso índice que nós chamamos na epidemiologia, a gente considera aqueles contatos que o paciente teve até 21 dias do aparecimento das lesões, tá? Do surgimento da doença, do aparecimento das lesões, não, me perdoem, do surgimento da doença, porque nem sempre vai começar com as lesões. Logo no início dos primeiros casos da monkeypox, o paciente tinha que, para entrar no critério de suspeição, ele tinha que ter os pródromos, e depois aparecer as lesões. Só que tem umas formas atípicas, e hoje tem sido observado que tem paciente que tem sido captado na fase da lesão, e o paciente não tem referido esse pródromo, na verdade, ele não tem relatado porque ele não tem percebido. Uma febre discreta, ou a presença da adenomegalia, ou aquela sensação de fraqueza, de cansaço, né?
E aí o Ministério da Saúde define, a partir do início dos sintomas, qualquer sintoma que seja, ou seja, vesícula, pode ser vesícula, ou pode ser a febre, o mal-estar. Rilândia? Ah, já foi. Oi, Eli, tô te ouvindo, consegui entrar. Então, assim, qual é a forma de transmissão? A forma de transmissão ela ocorre de pessoa a pessoa, por contato com as lesões, né? Fluidos corporais, né? Essas lesões, sejam elas de pele ou mucosas, as secreções respiratórias e materiais contaminados, como materiais, por exemplo, roupa, toalha, roupa de cama, pode ser uma forma de transmissão. Além disso, as gotículas respiratórias. O que é que se tem observado, né, com os casos que foram registrados até então? Que as gotículas respiratórias, elas participam do processo de transmissão da doença, mas esse contato precisa ser prolongado. O vírus ele pode estar presente nos perdigotos, que são as gotículas de saliva, e aí, mas para isso, a pessoa precisa, para ser considerado um processo de transmissão, tem que ter tido um contato prolongado, excetuando-se para profissionais de saúde, que às vezes a gente não consegue fechar aquele tempo de exposição, porque o profissional de saúde tende a atender muitas pessoas. E aí, quando a gente for avaliar um profissional de saúde, é importante considerar se ele estava utilizando equipamentos de proteção individual. Além disso, também pode haver transmissão transplacentária, né? Já existem relatos de que, ou através da placenta, ou no parto, a mulher transmitiu para o seu bebê. Sinais e sintomas. Quais são os sinais e sintomas? Febre, dor de cabeça, dor no corpo, dores nas costas, adenomegalia. E como eu falei, a adenomegalia é um achado importante. Então, todo paciente com suspeita de monkeypox, ele tem que ser avaliado, tem que ser feita a inspeção dos gânglios, as gânglios retroauriculares, o gânglio submandibular, axilar, inguinal, para buscar a presença, tentar identificar a presença de adenomegalia. Inclusive, a adenomegalia, no caso de monkeypox, diferencia monkeypox da varíola humana, que já foi erradicada no Brasil, mas cuja vacina confere um certo grau de proteção nas pessoas que foram vacinadas na década de 60, 50 e por aí vai, né? Descendo aí. Além disso, o paciente pode apresentar calafrios e astenia, né? Que é aquela sensação de indisposição, de fraqueza. As lesões cutâneas, elas devem estar, em geral, estão presentes. Por que, em geral, estão presentes? Na maioria esmagadora dos casos. Ou a lesão na forma disseminada, ou lesão única na área anal ou genital. Por que eu estou dizendo que elas geralmente estão presentes? Porque já se identificou casos de pacientes com dor anal, e que foi investigado para monkeypox e foi confirmado monkeypox. Inclusive, entrou como critério de suspeição pacientes com edema de pênis, né, lesão, dor anal associada a sangramento. Pode haver manifestações extracutâneas, como mucosas e tratos respiratórios do sistema nervoso central. Normalmente, essas manifestações extracutâneas acontecem nos casos graves da doença. Como diagnóstico diferencial, ela deve ser investigada com diagnóstico diferencial para sífilis, varicela e herpes zoster, no processo de investigação epidemiológica, né, clínica e laboratorial. Então, as doenças que concorrem como diagnóstico diferencial principais são sífilis, varicela e herpes zoster, mas também as doenças exantemáticas, arboviroses e infecções bacterianas. Essas nem sempre são avaliadas, mas devem ser investigadas. Molusco contagioso, escabiose, as farmacodermias, entre outras, também são doenças que podem concorrer com o diagnóstico diferencial para monkeypox. E aí a gente chama atenção que o molusco contagioso também é da família da ortopox vírus, né? E aí é importante que, às vezes, no processo de investigação, vai se fechar um diagnóstico,
e aí a gente vai saber se tiver casos de molusco contagioso, né? Um caso, por exemplo, confirmado e investigado para monkeypox, e aí se fecha para molusco contagioso, a gente pode identificar outros casos, mas são casos mais difíceis da gente identificar. Precauções. As precauções são medidas de isolamento dos casos, né? Até que as crostas atinjam a fase de cicatrização, mas é cicatrização mesmo, com a formação de novo epitélio da pele. Como medidas de controle, nós temos, adicionalmente, a identificação e isolamento dos pacientes suspeitos, a notificação do caso à vigilância epidemiológica do território, né, do município, ou distrito sanitário, a coleta de amostras clínicas para exames e o rastreamento dos contatos. O rastreamento dos contatos é muito importante para a gente estar identificando a cadeia de transmissão. A partir do momento que um caso de monkeypox é notificado, a gente precisa monitorar esses contatos, porque a gente não sabe se esse paciente pode evoluir com a doença, uma vez confirmada, né, o paciente com monkeypox, como também os contatos podem terem sido uma fonte de infecção para o caso que a gente está investigando. Então, é muito importante o rastreamento dos contatos, justamente para evitar que pessoas já com sinais clínicos da doença sigam circulando, sigam no ambiente de trabalho, sigam fazendo suas atividades normais, né? Atividade de rotina da escola, etc. e tal. Então, isso é para prevenção de disseminação da doença. Por exemplo, uma pessoa com monkeypox pode ter transmitido para a outra pessoa, está com sintomas iniciais, com febre, uma indisposição, e já se entra como um paciente suspeito, porque ele foi contactante. Então, esse paciente, mesmo que ele ainda não tenha apresentado lesões, já é um paciente que indica o isolamento. A gente indica o isolamento do ponto de vista de vigilância e controle da doença. Uma outra medida de controle que existe é a vacinação. Existem 2 tipos de vacinas que estão sendo analisadas a possibilidade de uso. Uma é a vacina da varíola mesmo, né? Que apesar de ter sido a varíola humana ter sido erradicada, ainda existe vacinas, reservas, vamos dizer, de insumos para a produção da vacina da varíola, em situações de... para prevenção, que foram armazenadas, perdão, gente, foram armazenadas para prevenção de... como é o nome? Guerra biológica. Estava tentando lembrar aqui o nome. E outra vacina a vacina que é utilizada também, é uma vacina que é utilizada para outro tipo de ortopoxvírus, que eu não estou lembrando o nome aqui, mas eu vou lembrar, que ajuda no processo de prevenção da doença. Mas essa produção da vacina, o insumo ainda é pouco, é insuficiente, e o Brasil está tentando adquirir para grupos específicos considerados grupos mais expostos ou contato de pacientes sabidamente confirmados para monkeypox. Do ponto de vista de tratamento medicamentoso, já existem alguns antivirais. Dária? Do ponto de vista de tratamento medicamentoso, já existem alguns antivirais, mas esses antivirais são de uso também restrito. O Brasil está tentando fazer a aquisição, mas até as últimas informações que nós recebemos através do CIEVS Nacional, da rede CIEVS, foi que a quantidade seria uma quantidade pequena, mas para pacientes hospitalizados. E, felizmente, pacientes hospitalizados são casos raros, né? Então, acredita-se que, apesar da quantidade que o Brasil tende a receber, seja pequena, mas seja suficiente nessa fase inicial para tratamento de casos hospitalizados de monkeypox. Quais são os critérios de suspeição que foram atualizados há 5 dias, mais ou menos? 5 dias a uma semana, o Ministério da Saúde atualizou os critérios de suspeição de monkeypox. Então, atualmente, o paciente entra como suspeita de monkeypox se ele tiver qualquer lesão de início agudo, tá? Deixa eu fechar aqui que eu não estou conseguindo ver a apresentação. De início súbito, uma lesão de mucosa, uma erupção cutânea, seja ela única ou múltipla, em qualquer parte do corpo, inclusive região genital e perianal.
Mas também pode ser um paciente que apresente proctite, né? Por exemplo, dor no ânus e sangramento, ou edema no pênis, podendo estar associado a outros sinais e sintomas. Então, um paciente que se enquadre em que apresente qualquer um desses 4 sintomas, né? Ele pode entrar, atualmente o critério está mais abrangente, ele pode entrar como paciente com suspeita de monkeypox. Então, quais são as características dessas lesões? Né, que ele chama a lesão cutânea aguda sugestiva. Qual é a lesão que o Ministério está chamando como sugestiva? Lesões profundas, como eu disse inicialmente, lesões circunscritas, né, ou seja, bem definidas, e ela muitas vezes com umbilicação central, que é aquele abaulamento que eu sinalizei para vocês. Por que que o Ministério da Saúde diz muitas vezes? Porque a inspeção precisa ser bem feita e, às vezes, a lesão, a depender da forma clínica do paciente, ela pode não estar presente, mas é um achado muito frequente. Todas as pessoas que eu tenho conversado, que acompanharam, fizeram o atendimento a pacientes com suspeita de monkeypox aqui na Bahia, nesses poucos casos, né? Aqui na Bahia nós temos 13 casos confirmados, te disseram que a maioria desses pacientes apresentavam lesões em área anal ou genital, né? E a maioria genital, e tinha um aspecto, a lesão tinha um aspecto de umbilicação, tá? Mas, assim, o que chamou mais atenção a desses pacientes foi essa característica aqui que o Ministério aborda na nota técnica, que ele fala sobre a suspeição da doença, que é o fato de ser lesões normalmente profundas e bem circunscritas. Mas nós temos registros de casos que não deu para se perceber essa umbilicação ou não foram lesões tão profundas, né? Por isso que o Ministério da Saúde, pautado na experiência que tem sido vivenciada no estado de São Paulo, acrescentou o edema de pênis, né? E a dor no ânus com sangramento. Então, o caso confirmado de monkeypox é paciente que atende aos critérios de suspeição e fez um exame, que é o exame PCR, que é através do SWAB, e confirmou laboratorialmente monkeypox. Isso é um caso confirmado. O descartado é um paciente que ele atendeu o critério de suspeição da doença, fez o exame e o exame deu negativo ou não detectável. Que exame foi esse? O exame, o PCR, ou o sequenciamento genético realizado do material coletado das lesões desse paciente. Quais são os materiais coletados? Podem ser o SWAB da vesícula, da pústula, ou o fragmento da crosta apresentado pelo paciente. Porque a crosta também, através da crosta, é possível fazer a análise, fazer o PCR. O que é um caso provável? O Ministério, diante de algumas dificuldades, o Ministério incluiu o caso provável na análise, porque existem alguns casos que, por alguma situação, uma avaliação tardia ou uma investigação retrospectiva, que esse paciente não fez o exame laboratorial, ou o exame laboratorial foi inconclusivo, mas ele tinha todo um critério, a história clínica dele tinha todo o critério para monkeypox. Ele tinha um vínculo, ele teve a sintomatologia, mas não conseguiu, por alguma razão, fazer o exame laboratorial, ou o exame laboratorial não foi conclusivo, ou seja, não fechou o diagnóstico. Mas, para isso, para ficar como caso provável, o paciente tem que ter, assim como os outros critérios de suspeição, um desses critérios que eu vou falar a seguir, que é uma história de exposição próxima ou prolongada, sem proteção respiratória, tá? Ou contato físico direto, incluindo contato sexual, com parcerias múltiplas ou desconhecidas. Resumindo, a pessoa teve uma exposição próxima ou prolongada a um caso suspeito, né, de monkeypox, ou ele teve um contato físico direto ou contato sexual, né, o contato íntimo, com parcerias múltiplas ou desconhecidas, ele tem uma epidemiologia positiva para monkeypox.
a gente tem que avaliar se ele tem o critério de suspeição, mas a gente tem que cruzar esse critério de suspeição com o chamado epidemiologia, é a história epidemiológica desse paciente. Uma outra situação é paciente que teve uma exposição prolongada, né, próxima e prolongada, sem proteção respiratória, ou uma história de contato íntimo e sexual com um caso provável ou confirmado de monkeypox. Então, o paciente teve contato com uma pessoa com suspeita de monkeypox, seja ela um contato íntimo ou sexual, ou um contato prolongado. O que seria um contato prolongado? As pessoas que convivem no mesmo domicílio com a pessoa, com o caso suspeito, né? Uma outra situação seria o contato com materiais contaminados, roupas de cama e banho ou utensílios comuns, né? O paciente, né, que é provável confirmado de monkeypox, né, usou uma roupa de cama, deitou numa cama, usou uma determinada cama, usou uma determinada toalha de banho, e um outro indivíduo fez uso desse mesmo material, dessa peça, né, da roupa de cama ou de banho, ele entra como um caso também suspeito de monkeypox. E aí ele entra nos critérios de suspeição e é um paciente para ser investigado. Além disso, o Ministério da Saúde incluiu os trabalhadores de saúde, aqueles trabalhadores que não usaram o EPI, né, os equipamentos de proteção individual, de maneira adequada, e prestaram cuidados a pacientes com suspeita de monkeypox que foram enquadrados como provável ou como caso confirmado. Vejam que a gente tem que não é só atender o paciente, vamos dizer assim, eu sou enfermeira, eu estou numa unidade de saúde, atendi um paciente e o médico que estava no meu plantão notificou o paciente como suspeita de monkeypox. Aí eu apresentei posteriormente alguma lesão ou lesões disseminadas, e aí eu entro como suspeita de monkeypox? Não. Aquele caso que o meu colega de trabalho, que o médico notificou, não foi um caso, eu preciso saber, entrou como caso suspeito, mas eu preciso saber se aquele caso foi provável ou se foi caso confirmado. Entenderam a diferença? Porque assim, para ser um caso provável confirmado, ele tem que ter passado por todo um processo de investigação. Então, se eu entro como suspeita, eu preciso, primeiro, se eu manifestei sintomas clínicos como profissional de saúde, eu apresentei manifestações clínicas, e essa manifestação clínica é suspeita de que eu tenha apresentado a infecção em decorrência da minha atividade profissional, eu preciso saber, né? Eu preciso ser investigada, né? Não necessariamente eu preciso saber, eu preciso ser investigada, mas eu só vou entrar como um caso, né? Como caso provável, se o outro caso que eu prestei cuidado foi um caso provável confirmado. Mas se for um caso suspeito, eu não necessariamente entro como suspeita. Por que o Ministério da Saúde fez isso? Porque a gente está tendo situações de diversas outras doenças, um aumento de outras doenças, inclusive varicela, que estão sendo atendidas nas unidades de saúde. Então, não é porque eu estava num plantão e prestei cuidados, e fui descuidada também, porque eu não estava com os meus EPIs, eu prestei cuidado e entro como suspeita de monkeypox, não. Eu posso ser até investigada, ter investigação inicial, mas eu não vou entrar como provável caso. Eu só vou entrar como provável caso se eu não conseguir fazer os exames e eu atendi uma pessoa que foi fechada como provável. Mas essa confusão toda, no final da história, vai se fechar a nível da investigação, final da investigação epidemiológica. Eu vou acabar confundindo vocês. Então, um caso provável, ele tem que ter o critério de suspeição e, para além do critério de suspeição, tem uma história de exposição. Tá? Então, tem que ter uma história de exposição, seja a pessoas com prováveis ou confirmadas de monkeypox, ou uma história de exposição a pessoas que eu não sei o histórico delas. Por isso que o Ministério da Saúde, a partir das experiências que têm sido vivenciadas no Brasil, colocou que uma pessoa que teve um contato físico direto, né, ou íntimo, ou sexual com pessoas desconhecidas, parcerias desconhecidas, né, elas podem entrar como suspeita
né, de monkeypox, tá? Mas eu acho que mais adiante vai ficar mais claro, mas é importante saber hoje que um paciente com suspeita de monkeypox vai ser o paciente que tem um daqueles 4 sintomas que eu falei anteriormente, que são as lesões no corpo que surgiram de maneira aguda, né? Edema de pênis, dor em região anal associada a sangramento, e qual foi a outra que eu falei? Eu lembrei aqui. Aqui. E teve contato, cadê? E trabalhadores de saúde. Cadê? Trabalhadores de saúde. Peraí. Aqui, gente. Aquela pessoa que apresentou lesões em mucosas ou lesões cutâneas, né? Independente de ser única ou múltipla, a pessoa que apresentou um edema em região de pênis ou apresentou dor no ânus e sangramento, tá? E cadê a outra? E lesões disseminadas em qualquer parte do corpo. Então, vamos lá, vou dar seguimento. Eu terminei aqui, não foi? Pronto, diagnóstico diferencial, aqui, o diagnóstico diferencial importante é para varicela, herpes, herpes simples, herpes zoster, né, que é o mesmo vírus da varicela, infecção gonocócica. Isso aqui acho que o Dr. Douglas vai falar. É importante falar que um paciente que entra como suspeita de monkeypox, ele, no critério inicial de suspeição, e aí a gente vai encontrar profissionais que disseram, ele confirmou para sífilis, eu descarto monkeypox. Não. Mesmo que descarte para sífilis, ou confirme sífilis, descartei não, confirmei sífilis, eu sigo a investigação por monkeypox. E assim serve também para outras doenças, porque tem sido observado que pacientes podem ter infecções concomitantes. Por exemplo, o paciente pode ter uma infecção gonocócica e ter monkeypox. O paciente pode estar com herpes zoster e ter monkeypox. Logo que nós tivemos a primeira nota técnica do Ministério, se a gente confirmasse o paciente para herpes zoster, herpes simples, já se descartava o diagnóstico de monkeypox. Hoje não. Não por isso, a gente pode descartar por outros critérios, o critério associado ao critério laboratorial. Mas se eu não tenho um critério laboratorial, mas eu consegui fechar uma clínica, pode se descartar. Mas não é só pelo critério. Eu confirmei outra doença, vou descartar monkeypox. Por isso que hoje a clínica é essencial para se investigar o caso de monkeypox. Isso aqui abaixo que o Ministério está dizendo, que pacientes com erupção cutânea característica devem ser investigados, mesmo que outros testes sejam positivos. Então, testes para sífilis positivo, um paciente com um exame positivo para um arbovírus. Se a clínica seguir sugestiva, esse paciente pode entrar e pode ser como mantida a suspeita e fazer a coleta laboratorial. Seguir com a investigação com PCR para monkeypox. O manejo na unidade de saúde. O manejo na unidade de saúde é essencial que o paciente seja isolado imediatamente durante o atendimento. O paciente chegou com lesões cutâneas, a gente vai fazer uma avaliação para investigar se esse paciente tem clínica para monkeypox, ele já deve ser isolado. Não é necessário dizer para o paciente, olha, o senhor está com suspeita, a senhora ou o paciente, enfim, pode ser uma criança também, uma adolescente, está com suspeita de monkeypox. Não, a gente vai avaliar, pode ser, pensando nos diagnósticos mais simples, varicela, herpes, mesmo assim são doenças que se indicam um isolamento, então a gente pode sugerir para o paciente que ele vai investigar ele para varicela ou outras coisas, né? E que é preciso uma conversa e que ele fique no espaço reservado, para ele não estar com outros pacientes no serviço de saúde. A anamnese, a entrevista com o paciente deve observar a existência de vínculo epidemiológico, aquele que eu falei anteriormente. Contato sexual ou contato íntimo com pessoas desconhecidas, contato com pessoas com lesões, né, sugestivas de monkeypox,
Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica, isso é essencial para seguir o processo de investigação. Havendo a necessidade de transporte de um paciente que está com suspeita de monkeypox, ele está com lesões disseminadas, de preferência cobrir a área da lesão e garantir uma máscara para o paciente, né? A máscara cirúrgica, assim como para o profissional de saúde. O profissional de saúde que presta cuidado a um paciente com suspeita de monkeypox, como a forma de transmissão são gotículas respiratórias, não precisa usar a máscara N95. A máscara é a máscara cirúrgica mesmo. A N95 pode ser utilizada quando um paciente com suspeita de monkeypox está na unidade de pronto atendimento, precisou fazer uma aplicação de uma administração de fazer uma nebulização. Qualquer procedimento que gere aerossóis, se indica o uso do profissional que está prestando cuidado ao paciente, o uso da máscara N95. Fora isso, se não tem procedimentos geradores de aerossóis, se deve usar apenas a máscara cirúrgica. Ela é suficiente para proteger as pessoas que estão se expondo. Prestar orientações e apoio aos casos que efetivamente se mantenham como suspeitos e confirmados, sobretudo nesse momento que a monkeypox está sendo muito associada legalmente a pessoas homossexuais, sobretudo homens que fazem sexo com homens, por causa dos registros de casos elevados nesses grupos, né? Então, então, assim, é importante acolher e orientar, esclarecer o paciente. Os serviços de saúde, com apoio das vigilâncias epidemiológicas, sejam as vigilâncias distritais ou municipal, né, no caso, a coordenação de vigilância epidemiológica, deverão promover o acompanhamento dos casos durante o período infeccioso. O número de casos que já temos registrados no país, né? No mundo inteiro já tem registrado 87 países, já registraram casos de monkeypox, apesar dos casos de monkeypox estarem concentrados mais na Europa, né? Já foram totalizados 26.208 casos no mundo de monkeypox, com registro de 6 óbitos. Eli, meu anjo. Oi. Vamos atentar ao horário, tá bem, meu bem? Certo, vou concluir. O estado com maior registro de casos aqui a nível de Brasil é o estado de São Paulo. São Paulo tem 75% dos casos de monkeypox, né? Aqui no Brasil já foram registrados 1.721 casos. Somente em São Paulo e Rio de Janeiro já concentra 86% dos casos, seguido por Minas Gerais, o Distrito Federal e Goiás. São 5 estados com maior número de casos. A Bahia, nós estamos com 13 casos, certo? E o Brasil registrou um óbito. Aqui é o que eu estou falando, é que 13 casos já foram registrados, 10 em Salvador, 2 em Santo Antônio, acho que o 13º foi em Ilhéus, se eu não me engano. O perfil epidemiológico dos casos de São Paulo, eu vou trazer aqui rapidamente, porque acho que ajuda a gente a pensar quando chegarem pacientes com suspeita, mas isso não fecha o critério de suspeição, gente. A gente tem que pensar nos de casos que estão fora desse padrão. E os casos estão predominantemente em indivíduos do sexo masculino, com idade entre 25 e 34 anos, e a maioria dos pacientes, né, 153 casos, do total de 153 casos, 33% apresentaram lesões no mesmo estágio. Perdão. 33% dos 449 casos registrados no estado de São Paulo. Esses dados aqui a gente colocou de uma publicação anterior. O estado de São Paulo, na verdade, já está com muito mais casos. Essa publicação tem uns 10 dias, mais ou menos, que o estado de São Paulo publicou um perfil clínico para ajudar os outros estados a pensar, a tentar para pacientes com esse perfil. Então, pacientes com idade entre 25 e 34 anos, pacientes com lesões no mesmo estágio, ou seja, as lesões de monkeypox que cursam de mácula, pápula, vesícula, pústula e crosta, elas estão no mesmo estágio. Tipo assim, se o paciente está na fase de vesícula, as lesões do que o paciente está apresentando no corpo, elas tendem a estar, em sua maior parte,
no mesmo estágio. Isso foi uma orientação do Ministério. No entanto, né, orientado pelo Ministério, porque na região da África foi o que foi observado, que os pacientes que tinham as lesões disseminadas, as lesões estavam quase sempre na mesma fase. Só que em São Paulo, apenas 33% estavam com as lesões no mesmo estágio. Então, o fato de estar em estágios diferentes não descarta a suspeita de monkeypox. E isso foi observado no estado de São Paulo. A maior parte dos casos no estado de São Paulo foram registrados na área genital, tá? Seguida por região de tronco. E apenas 34% foram registrados em membros superiores. Isso chama atenção, gente, porque, sobretudo, os atendimentos de homens que buscam serviço de saúde, se queixando, é importante essa inspeção, além da anamnese, fazer uma avaliação desse paciente, a inspeção das lesões, da queixa clínica que o paciente está apresentando, os pacientes que chegam aos centros de tratamento de doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, precisam ter uma atenção diferenciada, porque para além de uma IST, ele também pode estar com monkeypox associado. Aí, o Estado de São Paulo colocou essa nota, o Ministério reforça que, embora este perfil epidemiológico ajude a fortalecer a suspeição de casos, os critérios de investigação sempre devem estar pautados numa boa anamnese e coleta de dados epidemiológicos, conforme a nota técnica do Ministério da Saúde. Bem, em Camaçari, a gente pede que os casos sejam notificados através desse link, tá? Que é o link de DAI, que a gente monitora o CIEVS, a COVEP e as vigilâncias têm acesso a esse link, para poder estar acompanhando os casos de monkeypox, suspeitos de monkeypox atendidos nas unidades de saúde. Bem, monkeypox está na lista das emergências de saúde pública, o isolamento é essencial, indivíduos vacinados, pessoas normalmente com idade superior a 50 anos, não têm sido muito registrados, porque são pessoas que foram vacinadas, né, para a varíola humana, na década de 50, final da década de 50, 60 e até meados da década de 70 aqui no Brasil. E para proteção é importante evitar o contato pele a pele, face a face, com pessoas com sintomas, né, compatíveis com monkeypox. E a principal forma de transmissão para a gente, do ponto de vista geral, é o uso de máscara, a lavagem das mãos e álcool gel. São medidas que a gente já está utilizando para proteção contra a Covid-19. A investigação laboratorial ela vai ser seguida a partir do paciente, do momento que o paciente atende o critério de suspeição, se coleta material da vesícula, que se faz um esfregaço, pode-se fazer uma punção da vesícula ou da pústula, se passa um suave, faz a coleta desse material com o suave e se encaminha esse material para a PCR ou para a cultura. E quem faz a análise é o LACEN. E além de fazer a análise do material vesicular, quando se pega o paciente na fase da crosta, pode-se também fazer o isolamento viral e o PCR, mas com fragmentos da crosta. Se a gente pegar um paciente na fase da crosta, pode-se fazer uma pequena punção, pequena perfuração com agulha, se tiver ainda algum material vesicular ou pustular sob essa crosta. Exames para afastar outros diagnósticos são realizados e são casados com essa investigação, que é o swab de naso e orofaringe, que é o swab que a gente faz para a COVID, só que voltando aquele swab tríplice, um de cada narina e mais orofaringe, a coleta de urina, que é para a cultura de IRT-PCR, para fazer diagnóstico diferencial com arbovírus e sarampo, e o sangue total, que é para o LACEN fazer investigação para sífilis e herpes simples. Na outra sala. Sífilis e herpes simples. É importante chamar atenção, eu vou acelerar aqui, gente, chamar atenção que os profissionais de saúde, eles precisam, durante os procedimentos, usar EPIs, tanto na fase da coleta,
né, quanto no atendimento. Então, usar avental, luvas e máscara, a máscara cirúrgica. Se for fazer um procedimento de funcionar, pode-se utilizar a máscara N95 como medida adicional, mas a máscara cirúrgica é considerada suficiente. É importante que no momento da avaliação para a coleta seja feita a inspeção do paciente para avaliar as lesões e identificar lesões melhores para a coleta. No processo de coleta, escolher 2 lesões, de preferência as lesões nas fases vesicular e pustular, e coletar de pelo menos 2 de cada. Se o paciente está em fase com lesões mistas, lesão na fase de pústula e lesão na fase de crosta, a gente vai coletar uma na fase de pústula, de pelo menos 2 lesões, e coletar também na fase de crosta. Se tiver crosta ali, né, que dá para remover, né, pequena crosta, sem estar fazendo uma agressão, né, da lesão ao paciente, pode-se remover aquela crosta que já está soltando e encaminhar para análise junto. E identificar, botar em tubos diferentes, identificar. Crosta é crosta no tubo de crosta e pústula no tubo de pústula ou vesícula. Durante a coleta é importante coletar material, né, adequado, fazer uma pressão para coletar material o suficiente para extrair o DNA. Nós temos acompanhado casos que foram coletados o material da crosta e até então os casos que foram investigados, né, e aí foram sinalizados em eventos técnicos, em momentos técnicos, que as crostas também têm tido um papel importante no diagnóstico da monkeypox. Eu digo isso porque às vezes a gente pensa que não está na fase de crosta, não vou. Não se deve perder a oportunidade, coleta material mesmo assim. Se não tem vesícula, coleta só da crosta mesmo e encaminha esse material para o LACEN. Esse material armazenado pode ser armazenado em geladeira até 48 horas e enviados para o LACEN acompanhados da ficha de notificação. Gente, isso aqui é mais relacionado à coleta, eu acho que a gente, não sei, vocês podem perguntar posteriormente, mas assim, está mais voltado para os profissionais que vão submeter o paciente à coleta. E eu acho que a gente pode ter um momento específico, adicional, para fazer para a orientação da coleta, mas a coleta é basicamente isso, a gente se paramenta, o prego pega o material, faz a inspeção do paciente para saber as melhores lesões, as lesões mais adequadas para poder a gente coletar o material. E o material a gente utiliza esse suave, que a gente mesmo suave, né? O suave semelhante que a gente coleta para a COVID, a gente coleta o material e bota no tubo seco identificado com o nome do paciente, data da coleta. Atualmente está sendo pedido para colocar também o nome do município, por exemplo, eu coleto o nome do paciente, município Camaçaria, Bahia, data da coleta e qual é a lesão. Pústula, crosta é o quê? Precisa ser identificado no tubo, tá? E, por fim, é isso que eu já falei, as medidas de proteção. Eu agradeço e peço desculpas aí por ter ultrapassado o tempo. Obrigada, Eli, belíssima explanação. Então, essa é uma doença relativamente nova para a gente aqui no Brasil, né? Então, a importância de momentos como esse para a gente difundir a informação e alinhar algumas condutas. Dito isso, eu chamo o nosso segundo palestrante, o doutor Lucas Pires, da USF Verde... Só um instante, Douglas. O médico Douglas Pires, da USF Verde Horizonte 1. Parque Verde 1. Parque Verde 1. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? O áudio está bom? Certo, eu vou compartilhar a tela. Na verdade, eu vou me ater só a alguns adendos. Acho que a apresentação de Elisângela foi completa. Ela trouxe muitos pontos, inclusive da parte clínica, certo? Mas eu vou tentar enxugar a minha apresentação e só complementar mesmo que não foi trazido por Elisângela, tá certo? Para também não me delongar muito e ficar algo repetitivo, tá certo, gente? Só esperar aqui a tela compartilhar.
Agora acho que foi, né? Eu intitulei minha apresentação da seguinte maneira: Monkeypox, o profissional da atenção básica precisa saber. Meu nome é Douglas Pires, eu sou médico generalista, né? Não sou infectologista, não tenho nenhuma formação complementar na área de epidemiologia. Vim falar como um médico da atenção básica mesmo, de como a gente deve conduzir o atendimento, né, ao paciente com suspeita de monkeypox e como deve se direcionar o olhar do médico ou dos outros profissionais que compõem a rede de cuidado no diagnóstico, né, e identificação de casos suspeitos. Bem, uma breve introdução, já foi falado que a monkeypox é uma doença endêmica em determinadas regiões da África, só que em 2022 ela começou a ter uma distribuição para outras partes do globo terrestre e, diante do nosso mundo globalizado, a doença chegou aqui no Brasil, né? O nome monkeypox vem, né, de macaco, mas porque o vírus foi inicialmente isolado em colônias de macacos em 1958, apesar de ele ter sido identificado em macacos, outros animais, né, podem carregar o vírus, e os primatas, via de regra, não são reservatórios do vírus, então a gente não deve criar uma cultura de ojeriza, né, a esses primatas. O primeiro registro da infecção em humanos é de 1970, e o nome monkeypox, a tradução literal do inglês para o português, é varíola dos macacos mesmo, mas apesar do estrangeirismo, a gente usar a palavra monkeypox, a gente tem uma tradução para ela, o Ministério da Saúde encorajou a gente a adotar esse nome para evitar estigma, certo? Como Elisângela já tinha salientado. Os sintomas da doença englobam aqueles sintomas inespecíficos, prostração, febre, linfonodomegalia, e também aqueles sintomas mais específicos, que são as lesões cutâneas, que vão variar de máculas até crostas, né, dependendo da evolução da doença. Uma coisa que é muito importante, que os sinais e sintomas da doença duram de 2 a 4 semanas. Isso vai variar de paciente para paciente. As lesões na literatura, nos pacientes, nos primeiros relatos de caso, né, as lesões tendiam a ter uma cronologia, ela iniciava de uma determinada maneira, depois o paciente apresentava outro tipo de lesão, até formar as crostas, mas isso está sendo muito variável, né, na prática, e o período de incubação, que é quando uma pessoa se infecta e fica ali assintomática até desenvolver sintomas da doença, é tipicamente de 6 a 16 dias, mas pode chegar a 21. Ou seja, tem um tempo de incubação bem prolongado. E, geralmente, a notícia boa da monkeypox é que é uma doença que apresenta, geralmente, um quadro autolimitado, né, como a varicela, e tem um baixo índice de letalidade comparando a outras doenças virais exantemáticas. Como se dá a transmissão? Já foi bem falado, a gente já sabe que a transmissão é basicamente através de contato direto, né, com as lesões de pele, contato próximo com sintomáticos, né? Tem também relato de transmissão vertical, e teve uma via de transmissão que não tinha sido citada, né, mas que é, assim, pouco convencional aqui no nosso meio, que seria a ingestão de carne de animais silvestres mal cozida, mas a gente já sabe que o vírus entrou aqui no Brasil de forma importada, né? Não foi por meio dos animais, veio através de um ser humano que já tinha se infectado em outro local. E não está claro ainda se os portadores assintomáticos são transmissores, porque a gente tem uma quantidade de pacientes muito pequena ainda, incipiente, e a gente tem poucos estudos acerca da doença, porque é uma doença nova aqui no nosso meio, né? Apesar de o vírus ter sido isolado em 1958, ele só tinha causado surtos muito pequenos nas áreas endêmicas, então era um vírus que não tinha uma grande atenção da comunidade científica para estudos mais elaborados. Isso a Elisângela já falou, a gente já sabe que, via de regra, a monkeypox não é uma doença sexualmente transmissível, porque a gente sabe que o contato pele a pele, que está mais associado
ao contágio, né? A gente não está claro se a via de transmissão por sêmen ou por fluido vaginal é uma via de transmissão propriamente dita, mas como em todo contato sexual, ao contato pele a pele, o ato sexual acaba sendo um ato de exposição, né, à doença. E, às vezes, né, e aqui no Brasil a gente tem visto que não é às vezes, com os dados que Elisângela havia trazido, que eu desconhecia lá do estado de São Paulo, a erupção da varíola dos macacos se manifesta nos órgãos genitais e na boca, o que provavelmente contribui para a transmissão durante o contato sexual. Homens que fazem sexo com homens correm maior risco contra a doença? Não, isso já foi falado aqui. No início, os primeiros casos da Europa foram identificados, né, nessa população, mas hoje a doença já está tomando, em outras regiões, um perfil epidemiológico mais distinto. A gente já tem relato de criança com a doença, de mulheres com a doença, o que reforça que é uma doença de disseminação universal, né, que qualquer um de nós, qualquer pessoa está apta a contrair, está exposta, pode estar exposta. E aí, o que eu quis trazer, Elisângela já trouxe, né, aquela definição de caso suspeito, a mais atual, que é do dia 29 de julho, se eu não me engano, mas anteriormente, no dia 6 de julho, a gente tinha outra definição de caso suspeito, e eu quis trazer para fazer um comparativo, porque até do dia 6 ao dia 29, por essa nota informativa do Ministério, o indivíduo de qualquer idade que apresentasse início súbito de erupção cutânea, aguda, sugestiva de monkeypox, única ou múltipla, em qualquer parte do corpo, incluindo região genital, era considerado um caso suspeito. Só que essas lesões poderiam ser associadas àqueles sintomas não específicos, como adenomegalia e febre, mas deveria haver um vínculo epidemiológico para a gente suspeitar da doença, certo? Então, esse paciente deveria chegar com quadro clínico compatível com monkeypox, mas ter um vínculo epidemiológico com casos suspeitos, prováveis ou confirmados, né, da doença, deveria ter tido histórico, de contato íntimo com desconhecidos ou parceiros casuais, um histórico de viagem a país endêmico ou a países que tinham já casos confirmados da doença, ou ter vínculo epidemiológico com a pessoa proveniente de um país endêmico. Isso devido ao aumento do número de casos no nosso país, o Ministério mudou, e agora, para a felicidade da gente, que a gente amplia o leque para abarcar os casos suspeitos, mas um pouco também para o desespero do profissional de saúde, porque a gente fica um pouco, não inseguro, mas a gente fica numa linha muito tênue entre qualquer lesão. Muitas lesões de várias doenças podem ser lesões sugestivas de monkeypox, então a gente vai aumentar como eu posso falar? A gente aumenta, né, o número de pacientes que vão ser classificados como casos suspeitos e que vão merecer investigação. Isso a partir do dia 29 de julho, porque antes do dia 29 de julho, a gente só, em teoria, deveria investigar aqueles que tinham um vínculo epidemiológico, né? E essa definição nova, a Elisângela já trouxe, eu não preciso reforçar. E aí, quanto à abordagem diagnóstica, né? Como é que o profissional de saúde vai agir diante de um paciente que chega com a clínica sugestiva de monkeypox? Na anamnese, ele tem que sempre perguntar a data do início dos sintomas, para a gente ter uma noção de cronologia, né? Se for um paciente previamente exposto, qual foi o tempo de exposição? Quando foi essa exposição? Certo? Para a gente se ligar naquele tempo de incubação, que pode ir até 21 dias. Se o paciente diz que teve uma exposição há 40 dias atrás, a gente já pode mudar um pouco o nosso raciocínio, né? Presença também de sinais ou sintomas infecciosos inespecíficos, né? Febre, prostração, mialgia, cefaleia, apesar de não ser uma constante, a gente sempre tem que perguntar sobre esses sintomas. A gente tem que sempre perguntar sobre exposição sexual com parceiros casuais ou eventuais, porque muda também nosso raciocínio. E também é sempre bom a gente perguntar se o paciente já tem alguma patologia com acometimento dermatológico de base. Por exemplo, aquele paciente que já tem herpes recorrente, que todo ano, a cada 6 meses, ele tem herpes genital ou herpes labial. Então, a gente não tem uma lesão
A gente pode mudar aquele raciocínio do início súbito. É um início súbito, de fato? Talvez não, porque o paciente ele já tem herpes recorrente e apareceram vesículas que são compatíveis com manifestações que ele já teve anteriormente. Outra coisa, o paciente tem história de dermatite de contato, de prurigo estrófilo, né, que é alergia à picada de inseto. Isso também muda nosso raciocínio na hora da gente pensar na abordagem do caso. Também o paciente tem alguma doença dermatológica autoimune, ele já tem uma história prévia de lesões dessa doença autoimune, porque isso daí também nos ajuda a melhorar nosso screening, né? Perguntar sempre sobre o vínculo epidemiológico, né? Se ele teve contato com casos suspeitos, e também perguntar se o paciente é imunossuprimido. Isso é muito importante também a gente perguntar logo na primeira abordagem, né? Quando a gente faz a abordagem da entrevista ao paciente, a gente vai para o exame. Outra coisa que eu não coloquei no slide, é sempre bom a gente perguntar se o paciente, além da lesão relatada, ele notou algum outro tipo de lesão, se além de vesícula, de mácula, de pápula, ele notou edema peniano, ele notou alguma alteração anal. Isso é super importante, porque muitas vezes o paciente não traz isso para a gente na consulta, né? E quanto ao diagnóstico diferencial? Bem, essas duas fotos que eu trouxe não são fotos de pacientes com monkeypox, certo? Essa primeira imagem aqui, a de cima, ela traz uma imagem de prurigo estrófilo, que é simplesmente persistibilidade à picada de inseto. Vocês podem notar que a gente está vendo pápula, a gente está vendo mácula, a gente está vendo vesícula, pode haver pústula no prurigo estrófilo e também a gente está vendo crosta. Então, de fato, muitas doenças se assemelham à clínica da monkeypox. Aqui, nessa segunda imagem, eu trouxe a imagem do molusco contagioso, que é uma doença relativamente que acomete mais a população pediátrica. Mas você pode ver que há depressões nas vesículas que podem confundir a gente com as umbilicações, né, citadas nas vesículas e pústulas da monkeypox, que a Elisângela já citou anteriormente. E aí, como diagnóstico diferencial, para toda doença exantemática, toda doença que tem acometimento de pele, nosso leque é muito grande. Bem, o que é que a gente poderia botar como diagnóstico diferencial de monkeypox? Sífilis secundária, né, que é um estágio da sífilis onde a gente tem acometimento de pele, herpes simples, herpes zoster, né? Só que a herpes zoster normalmente, ela tem um acometimento num dermátomo, numa faixa de pele específica. Varicela, a gente não precisa nem comentar. Molusco contagioso, já trouxe imagem. Enterovírus também pode fazer esse quadro de rache. Infecções bacterianas de pele, como impetigo bolhoso. Paciente alérgico, né? Paciente com, sobretudo, alergia à picada de inseto. As arboviroses também podem fazer, via de regra, elas não fazem lesão maculopapular, mas maculopapular vesicular, mas mácula, mancha, as arboviroses podem trazer, e no primeiro estágio da monkeypox, a gente pode ter só mancha, né? Infecção gonocócica disseminada e linfogranuloma venéreo também é um diagnóstico diferencial, porque faz linfonodomegalia e edema em genitais. Precauções durante o atendimento ao caso suspeito. A Elisângela foi muito feliz no que ela trouxe. A gente precisa, né, de precaução de contato e precaução para gotícula. A gente só precisa de precaução para aerossol se a gente for entubar o paciente, se for utilizar nebulização, realizar alguma atividade que gere aerossol. No atendimento inicial, aquele atendimento corriqueiro, a gente vai precisar daquelas medidas que a gente tem para o sintomático de COVID, que COVID também é precaução para gotícula, né? E a gente precisa da precaução de contato, porque a gente está lidando com lesões de pele. A Elisângela já trouxe também a questão das salas, que a gente deve isolar o paciente, né, dos demais, fazer um fluxo de atendimento diferenciado, de acesso a ele, à unidade. Quando isso não for possível, tentar pelo menos dar um distanciamento de 1 metro desse paciente aos demais, tá certo?
A acomodação a gente preconiza um ambiente ventilado, privativo, com o mínimo de profissionais de saúde nesse ambiente, para a gente evitar a circulação e exposição desnecessária ao vírus. E se esse paciente precisar de uma remoção, chegou na USF ou na UBS, tem critério de internação, a gente precisa remover, é de suma importância a gente cobrir essas lesões, né, para evitar contato com objetos e com os profissionais que vão estar envolvidos na remoção. E sempre que esse paciente chegar na unidade, se ele estiver com a máscara de pano, a gente deve ofertar a máscara cirúrgica para ele, pedir para trocar, e a gente espera que ele saiba usar adequadamente a máscara, né? Depois de 2 anos de pandemia. Quanto aos sinais os sintomas inespecíficos, eu já citei, né? Quais são eles, a Elisângela também. E o que é que a OMS traz, né? A progressão da doença a progressão da manifestação cutânea da doença de acordo com os tempos. Ele coloca a mácula como sendo a primeira fase, de 1 a 2 dias. Depois de mácula, a gente começa a ver pápula nesse paciente. Depois das pápulas, vesículas, com as umbilicações. E essas vesículas, a grande diferença de vesícula para pústula é que na vesícula a gente vai ter um líquido de conteúdo seroso, de conteúdo claro, e esse conteúdo vai se infiltrando de células inflamatórias e se torna uma pústula, que é um conteúdo mais amarelado e espesso. E depois essas pústulas vão se rompendo, e aí, já no final, para a fase de convalescência da doença, as crostas começam a aparecer. No entanto, né, a Elisângela trouxe aquele dado que isso não tem seguido uma constante, que o paciente, muitas vezes, ele, no mesmo período de doença, ele pode apresentar todos esses estágios de lesão de pele. E eu acho que aqui está o grande cerne da minha parte aqui de contribuição nessa tarde. Como seria o fluxo de atendimento ao caso suspeito na unidade básica de saúde, né? Primeiramente, o paciente com suspeito, né, de monkeypox, ele vai procurar algum serviço de saúde. Se ele tiver sintomas leves, ele vai procurar a UBS, né, a USF. Ou ele pode também procurar a UPA, dependendo da disponibilidade no território. Primeiramente, se a gente lá na triagem identifica um potencial caso suspeito, a gente tem que fazer o isolamento desse paciente, né, sem alarde, para não causar histeria coletiva, e tomar as medidas de precaução de contato e para a gotícula dos profissionais que vão conduzir o atendimento, né? Uma vez provendo esse atendimento, e a gente verificando no atendimento que, de fato, a gente está diante de um paciente suspeito para monkeypox, a gente deve fazer notificação imediata do caso da vigilância epidemiológica. Se eu não me engano, posso estar equivocado, a notificação imediata ela deve ser feita em até 24 horas da identificação do caso suspeito. Uma vez sendo notificado o caso, deve-se haver a coleta de material para confirmação, e que é tanto o suave da vesícula ou da pústula, né, de 2 sítios diferentes, ou raspado das crostas, e 10 ml de sangue total para fazer exame de diagnóstico diferencial, sorologia para sífilis, para varicela ou para outras doenças que o médico assistente ou a equipe de vigilância acha pertinente. Importante na anamnese sempre perguntar sobre vínculo epidemiológico. Esse fluxo aqui, ele foi criado antes do dia 29, então ele coloca assim, vídeo de definição de caso, só que a gente já viu que a definição de caso mudou, então a gente sempre vai perguntar sobre o vínculo epidemiológico, mas ele não é mais condição sine qua non, condição imprescindível para a gente colocar o caso como suspeito. E aí, uma vez a gente atendendo esse paciente, a gente vai buscar se esse paciente pertence a algum grupo de risco ou se ele tem critérios de gravidade clínica, certo? O que seriam classificados como... Quais pacientes estariam classificados em grupo de risco, né? Os imunossuprimidos, crianças menores de 8 anos e gestantes. Lembrando que não colocaram idosos, né, como grupo de risco. Acredito eu
que o número de casos de idosos deve ser muito pequeno ainda, né? Aquele perfil epidemiológico do estado de São Paulo era basicamente homem jovem, né? Então, pode ser que esses grupos de risco aumentem aí com o decorrer da evolução da doença, né? A gente comece a perceber que outros grupos estão mais suscetíveis a apresentar formas graves. Lembrando que o único caso de óbito que a gente tem no nosso país foi de um indivíduo imunossuprimido. E quais seriam os critérios de gravidade para, durante o atendimento a um caso suspeito, a gente identificar na USF ou na UPA e referenciar esse paciente para atenção terciária? Se esse paciente tem mais de 100 lesões cutâneas, certo? Se ele está com insuficiência respiratória, porque as lesões podem surgir dentro da mucosa e pegar toda a árvore brônquica, né? Se o paciente está com sinais de sepse, quais são os sinais de sepse? Confusão mental, hipotensão, confusão mental, hipotensão e taquicardia, taquipneia, tudo isso fala a favor de sinais de resposta inflamatória, né, sistêmica. Também, se o paciente tem linfadenopatia cervical, muitos linfonodos aumentados na região cervical, e isso dificulta a deglutição dele, isso é um sinal de gravidade, e aí, dependendo de quão grave isso seja, a gente tem que ter o feeling para referenciá-lo para atenção terciária, né? E se o paciente tem sinais clínicos de desidratação, ele vai ter que ser referenciado também para a unidade de maior complexidade, né? Outra coisa importante que ele traz é que o paciente vai ser referenciado e que os contatos, eles devem ser monitorados a cada 24 horas, certo? Mas os contatos que tiverem assintomáticos, a gente não precisa isolar a priori, né? A gente só vai fazer o monitoramento, tá certo? Se o paciente ele não tem sinais de gravidade e não está em nenhum grupo de risco, vão ser cuidados habituais. A gente vai orientar o isolamento domiciliar, certo? Se ele mora com outras pessoas, a gente vai orientar todas aquelas medidas para evitar a propagação do vírus na casa, né? Similar àquelas medidas que a gente orienta para um paciente que está sintomático de Covid em casa, mas com, sobretudo, o cuidado com a questão do contato, né? Com a questão de objetos, questão do uso do banheiro, tudo isso a gente tem que orientar. E ficar monitorando esse paciente, e o critério de final de isolamento dele, uma vez o caso sendo confirmado, vai ser a melhora clínica com a melhora, com o desaparecimento, né, das lesões. Eu não achei nenhum material sobre tempo de isolamento fixo para o paciente, né? A gente acha que o período de incubação pode ser de até 21 dias, mas o tempo de isolamento não é algo que está definido, não achei nenhum material sobre uma definição de tempo exato de isolamento que a gente orientaria esse paciente, né? Então, o final de isolamento vai ser baseado na clínica mesmo, tá? E se o paciente ele pertence a um grupo de risco, mas ele não apresenta sinais de gravidade, a gente pode colocar ele num estabelecimento de referência hospitalar para uma melhor vigilância, ou se ele não tem sinais de gravidade, né, e tem uma rede de apoio boa em casa, e a gente consiga fazer no território uma boa vigilância, a gente pode deixar ele em casa e sempre orientado, se tiver qualquer sinais de gravidade, ele procurar imediatamente a equipe para ele ser referenciado para a atenção terciária. Quanto ao diagnóstico laboratorial, não vou me ater muito, isso já foi trazido aqui na nossa tarde, né? Outra coisa que é sempre importante frisar, que a Elisângela trouxe, é que o fato de o paciente ter, a gente coletar um exame de laboratório, vir um VDRL positivo, ou o exame positivo para outro tipo de infecção, isso não exclui monkeypox. A gente só vai excluir, fechar o caso como caso descartado, né? Como caso não suspeito, se o teste de isolamento do DNA viral, que seria, no caso, por reação de cadeia de polimerase e a técnica de PCR, vier negativo.
Quanto ao tratamento, a gente tem antiviral para tratar monkeypox, só que esses antivirais não estão disponíveis no Brasil. E mesmo nos locais onde esses antivirais estão disponíveis, eles só são utilizados, via de regra, para pacientes que têm sinais de gravidade, aquele paciente que está hospitalizado e precisa do antiviral. Outra coisa também que eu vi na literatura é o uso de plasma hiperimune para tratar casos graves também. Eu não sei aqui no Brasil se há alguma diretriz sobre, mas na literatura há descrição. E aí, no nosso manejo do dia a dia, como a maioria dos casos é de casos simples, casos não graves, a gente vai lançar mão de terapêutica de suporte, aquelas mesmas terapias de suporte que a gente lança para as outras doenças exantemáticas, que a gente lança para a varicela, que a gente lança para sarampo e afins. As medidas são medidas de suporte, analgésico e antitérmico, tá? Se o paciente apresentar alguma infecção secundária bacteriana em virtude de manipulação das lesões cutâneas, após avaliação médica, pode ser introduzido antibiótico, somente se houver alguma infecção de pele secundária bacteriana constatada mediante avaliação do profissional de saúde, tá certo? E essas são as medidas de suporte. Quanto à vacinação, a varíola, a monkeypox tem indícios de que as vacinas para a varíola humana podem proteger os indivíduos contra a monkeypox, e a varíola humana foi erradicada do globo terrestre em 1980. Então, como a Elisângela trouxe, alguns países têm reservas, né, por conta de pesquisa, de medo de que esse vírus seja usado como arma biológica, então a gente tem reservas dessas vacinas. No Brasil, a gente não tem reserva de vacina de varíola, mas a tendência é que com essa disseminação de monkeypox, essas vacinas comecem a ser produzidas em escala maior. E o que a OMS e a Organização Pan-Americana de Saúde trazem a respeito da vacinação? Que, no momento, não há indicação de a gente criar políticas de vacinação em massa e que, por hora, nos locais onde haja vacinação disponível, somente contatos próximos de um caso de varíola, aqui foi a tradução, viu, gente? No caso de monkeypox, devem ser oferecidos para vacinação, só para aqueles contatos próximos de pacientes com doença confirmada. E terminei minha apresentação, espero que tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tá certo? Eu estou aqui à disposição. Obrigada, doutor Douglas, fantástico, bem direto em sua fala, pertinente em suas colocações. Eli, você tem mais alguma coisa a acrescentar, ou a gente pode ir direto para as perguntas do chat? Podemos ir para as perguntas. Pronto. Nós temos aqui uma que fala a respeito do tempo de isolamento. Quanto tempo de isolamento até o fim das lesões? Doutor Douglas até abordou isso bem, né? Bem bacana. Não tem definido, não foi definido pelo Ministério o tempo de isolamento, assim, não está claro, vai depender da clínica. Então, esse monitoramento que deve ser feito através das unidades de atenção primária, acompanhando a evolução clínica dos casos. Alguns municípios têm trabalhado com uma média de avaliação a cada 24 horas ou 48 horas, entrando em contato com o paciente, mas eu acho uma ligação diária muito relativa. Acho que vai depender da necessidade do paciente, não o marcador. Mas, assim, o paciente só vai sair do isolamento quando ele completar a cicatrização. Ele sai da fase da crosta, entra na fase de epitelização, e aí, quando ele já não tiver mais crosta, ele já está liberado. Todos os estados têm trabalhado, por orientação do Ministério, com esse prazo para liberar o paciente do isolamento. Então, assim, tem pacientes que podem evoluir em 2 semanas para melhora clínica, tem pacientes que podem precisar de até 3 ou 4 semanas, que é o que está dentro dos casos que foram observados, é o tempo máximo para a cura, o médio de cura, no máximo até 4 semanas esses pacientes estão evoluindo para a cura. Por que eu digo tempo médio máximo? Porque tem pacientes que podem evoluir com complicações que, como o doutor Douglas falou, são raras, felizmente. Ok, próxima pergunta. Tem prurido, dor local, latejamento?
Olha, em relação a prurido, não tem sido observado, inclusive, o fato do paciente ter lesões vesiculares acompanhadas de prurido, já se deve começar a pensar em outras hipóteses, não afastar a monkeypox, mas pensar em outras hipóteses. Porque prurido pode acontecer, a gente não descarta que aconteça, mas não são relatos comuns dos casos que têm sido registrados no país. Parou, foi? Apenas confirmando aqui, tá, pessoal? Sim, o doutor Douglas, ele é do Parque Verde 1. Pessoal, mais alguma pergunta? Podem colocar lá no chat, por favor. Acho que a Amanda botou aqui também a disponibilização da apresentação. Sim, a gente pode compartilhar, né? Está compartilhando com os distritos, e aí as revisas compartilham com as unidades de saúde que têm interesse. Podemos compartilhar, sim. Tem uma pergunta aqui também. Acho que a Amanda perguntou sobre dor, né? E eu não respondi. Com relação à dor, Amanda, não tem sido relatado muito, não tem sido uma queixa importante dos pacientes, frequente dos pacientes, né? De monkeypox. Mas pode ter dor, sim. Inclusive, pacientes que são hospitalizados, normalmente é porque tiveram, né, doutor Douglas até abordou isso, tem o risco de uma infecção secundária, né, outras infecções associadas, e esse é um sintoma, inclusive, que às vezes pode indicar a necessidade de internamento, mas não é um sintoma muito referido. Rilanja? A Adriana está perguntando se tem casos suspeitos em Camaçari. Suspeitos nós temos. Atualmente, até nós estávamos com 3 casos, esses 3 casos haviam sido notificados por outros municípios, né? Mas nós temos mais 2 casos de investigação no Camaçari mesmo. Então, totalizando com os casos que entraram hoje, nós temos 5 casos suspeitos. Nenhum caso confirmado. Ok. A Adson está perguntando se eles vão receber cotonetes e tubetes da vigilância para fazer a coleta. Rilândia, a gente está discutindo a necessidade, né, de construção do plano de contingência, e a gente vai estar dialogando com a DAS, no caso, né, nesse processo de planejamento do enfrentamento da monkeypox no município de Camaçari. A gente vai ter um momento com a DAS para fazer a construção do plano de contingência, e a gente vai estar discutindo essa questão da orientação, da técnica de coleta para as unidades de saúde, para definir como que seria feito. Mas vai no plano de decisão mesmo da gestão. Como é que a gente vai alinhar isso? Qual vai ser o nosso plano de enfrentamento e no caso de avaliação e atendimento dos casos suspeitos, para a coleta de material. Então, como não está definido, a gente ainda não vai distribuir, simplesmente encaminhar o material e pronto, colete, entendeu? Então, a gente precisa estabelecer primeiro o nosso plano de contingência, né? Que está sendo discutido, o processo de construção, para daí a gente ver quais seriam as unidades, como é que isso seria feito. Ok, excelente. Mais alguma pergunta, pessoal? Ainda temos 4 minutos. Olha só, aqui tem um lembrete de Tamir, lembrando que este material vai estar disponível, tá? O material do Sextou vai estar disponível no canal do YouTube do COGEDES. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu me lembrei de uma coisa aqui, eu gostaria de acrescentar, Rilândia. Sim. A gente tem observado, aí as unidades encaminham para a gente, às vezes, casos suspeitos, a gente encaminha, faz uma notificação e essa notificação vai muito incompleta de informações. Então, assim, nós da Vigilância Saúde, do CIEVES, enfim, recomendamos que as unidades que notifiquem casos suspeitos colham, né, sigam aquele passo a passo, inclusive muito bem elaborado por Dr. Douglas, de avaliar a clínica do paciente, né, a história epidemiológica desse paciente, que, como ele falou, não descarta, mas fortalece para uma suspeição ou para um descarte, né?
Então, assim, essas informações também no processo de notificação do caso, compartilhem com a gente para que a gente possa estar ajudando na definição, né, na condução do caso, né? E se tiver alguma dúvida, tá dialogando com a gente. Mas, assim, é importante, é essencial uma boa anamnese, uma boa história clínica, uma boa história epidemiológica coletada para poder a gente estar ajudando a rede na condução do caso. Uma outra questão quando um paciente está com suspeita, se ele for notificado e subir essa notificação como suspeita, ele precisa também ser afastado. Então, é importante lembrar aos profissionais das unidades de saúde que ao acolher esse paciente é também importante avaliar esse paciente do ponto de vista laborativo, né? Se ele trabalha, qual tipo de ocupação, e que, inclusive, também é importante para a gente avaliar possíveis histórias, né? Avaliações de contatos, né? Então, assim, afastar o paciente. O que é que tem sido feito nas unidades? Quando a gente notifica um paciente, a gente coleta material dele, esses pacientes têm sido afastados em média de 10 dias, até porque os resultados duram em média de 7 a 10 dias, para dar tempo de sair o resultado e o paciente não ficar na angústia. E o que é que a gente tem observado? Às vezes o paciente é afastado 2 dias do trabalho, 3 dias do trabalho, mas 2 dias do trabalho não é o suficiente. Mas, assim, esse afastamento de 10 dias, eu preciso reiterar que é para a situação que o paciente, de fato, se enquadre como suspeita e seja submetido à coleta. Ele foi notificado, foi coletado, esse paciente deve ser afastado por pelo menos 10 dias do trabalho. Ok, mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então, vamos encerrar por aqui. Eu peço desculpas, tá, por algum imprevisto que que aconteceu ao longo da apresentação. Obrigada a doutor Douglas, obrigada a Elisângela, obrigada a Tami, e obrigada a todos vocês que participaram desse nosso sextou, né, na CESAL, e estamos disponíveis para qualquer eventual dúvida que venha a surgir, ou alguma conduta que precise ser tomada ao longo dessa investigação dos casos de monkeypox. Obrigada a todos e até breve. Obrigada, tchau. Obrigado, gente. Agradeço o Obrigada, espaço. obrigada. Parabéns. Parabéns. Pelas apresentações.